Olá, aluna! Olá, alunos! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de redes de computadores. Ainda falando sobre o assunto de bloqueios de endereços, na aula anterior eu ensinei a vocês como fazer bloqueios de endereços através do navegador. Então, eu fiz a instalação, ensinei vocês a instalarem essa extensão no navegador e também a fazer a utilização, realizando bloqueios de endereços, no qual são necessários tanto no ambiente profissional quanto no ambiente pessoal. Então, se você está acompanhando esta aula agora e não acompanhou a aula anterior, sugiro que você vá fazer a visualização dessa aula, que você aprenda, caso você não saiba, que talvez seja muito útil para o que você necessita, beleza? Bom, nesta aula específica eu vou continuar a ensinar a vocês como fazer bloqueios de endereços, porém, esta aula de agora eu vou ensinar vocês a bloquear os endereços através do arquivo host do sistema operacional, beleza? No meu caso, eu faço a utilização do sistema operacional Windows. Então, a maneira no qual eu vou ensinar vocês aqui é o bloqueio de endereços pelo arquivo host do sistema operacional Windows. Então, se você utiliza aí outro sistema operacional, Linux, macOS, Unix ou outro tipo de sistema, então eu sugiro que você pesquise por fora como fazer o bloqueio para esses sistemas em específico pelo arquivo host, porque esta aula em questão é para o arquivo host do Windows. Pois bem? Bom, primeiro de tudo, eu quero que vocês saibam que para fazer o bloqueio pelo arquivo host do Windows é necessário ter o permissionamento administrativo, ou seja, ser o administrador, o usuário administrador, ou saber a senha do usuário administrador, caso o seu usuário não seja o administrador, para que você tenha as permissões devidas para acessar determinados arquivos e para fazer determinadas alterações também, beleza? Então, a primeira coisa que vocês farão para que vocês tenham acesso é o seguinte: no teclado de vocês, vocês vão pressionar o Windows X, tá bom? Então, tecla Windows e a tecla X, Windows X, e vocês vão abrir um menu em vertical ao lado esquerdo da tela de vocês. E aí, dentro desse menu, vão existir algumas opcionais. Qual opcional você vai escolher? Bom, vão ser aí variáveis, tá? Ou no seu sistema operacional vai estar igual ao meu, vai estar escrito Windows PowerShell Admin, beleza? Ou vai estar escrito prompt de comando. Acredito que se vocês estiverem usando o Windows 10 ou Windows 11, que é os Windows mais recentes, vai estar como o Windows PowerShell Admin. Mas aí também tem variações de Windows, né? Nós temos o Windows Pro, nós temos o Windows Home e assim sucessivamente. Então possa ser que o nome ele realmente mude, beleza? Então se o seu está como prompt de comando admin, você vai clicar em prompt de comando admin. Se está como o meu, como PowerShell, note que existem dois, PowerShell e PowerShell Admin. Vocês vão na segunda opção, PowerShell Admin, beleza? E aí, quando vocês clicarem, ele vai perguntar se vocês desejam executar e vocês vão colocar que sim. E aí vai abrir o administrador de PowerShell para vocês. Bom, primeiro de tudo é por que nós estamos abrindo esta tela. Nós estamos abrindo ela porque nós vamos precisar acessar um endereço específico aonde esteja um arquivo específico que nós precisamos fazer alterações nele e através desta telinha aqui nós conseguimos executar esse arquivo que se encontra nesse local específico de forma administrativa, ou seja, com todos os direitos e permissionamentos de alteração que nós precisamos ter, tá bom? E aí o primeiro comando que vocês vão precisar fazer a inserção para achar o arquivo em específico é esse aqui que eu estou colocando na telinha. Então, não precisa digitar, eu vou deixar este comando aqui na descrição do vídeo, e aí se você tiver a necessidade, basta você copiar e colar da descrição que eu colocar ali, tá bom? Então, qual que é o nome do comando? O nome do comando é Notepad, ou seja, eu quero que abra um arquivo em texto, beleza?
e esse arquivo ele está localizado na seguinte pasta através dos seguintes caminhos. Disco local C, pasta Windows. Dentro da pasta Windows tem a pasta de sistema 32 bits. Dentro da pasta de sistema 32 bits tem uma outra pasta chamada drivers. Dentro da pasta drivers tem uma outra pasta chamada etc. E dentro da pasta etc tem o arquivo que nós precisamos, que é o hosts, tá bom? Então esse arquivo aqui, ele vai ser aberto no comando notepad, ou seja, este arquivo que se encontra dentro de todas essas pastas e subpastas será aberto no bloco de notas. Então colocou esse comando aqui, pressiona Enter. Beleza, pressionou Enter, vocês vão ter aqui o bloco de notas em aberto com o arquivo host aberto nele, tá bom? Eu vou expandir aqui para ficar mais visível, mais legível, e aí nós vamos nos atentar a algumas coisas, tá? O que nós vamos mexer aqui? Nós vamos, na verdade, acrescentar linhas a mais, então tudo o que houver aqui nós não temos a necessidade de mexida, beleza? Então isso aqui já é importante. E caso nós precisamos fazer a retirada futuramente, nós não vamos confundir e tirar linhas erradas, tá? O que nós vamos mexer aqui? Nós vamos mexer a partir desta antepenúltima linha que fala sobre os nomes de localhosts que são disponíveis por DNS, tá? Então, a partir da última linha aqui, ó, nós vamos pressionar Enter e aqui nós vamos colocar os endereços que nós precisamos ou que nós queremos bloquear e evitar acessos nas máquinas, tá? Como que eu vou fazer? Primeiro de tudo é que eu vou precisar copiar a minha primeira linha aqui, tá? Onde nós temos o nosso DNS, que é o 127.0.0.1 localhost, beleza? Nós podemos copiar apenas essa parte aqui, então pressiona Ctrl C ou botão direito copiar, tá bom? E aí, após a última linha, vai pressionar o Enter e vai colar. Então, Ctrl V ou botão direito colar, beleza? E aí, o que nós vamos fazer aqui? Ao invés de nós acrescentarmos o localhost, na frente do nosso endereço DNS, nós vamos acrescentar os endereços que nós queremos fazer o bloqueio, beleza? Então aqui se eu por acaso quisesse bloquear o YouTube, então eu colocaria aqui, ó, youtube.com, beleza? Mas tem um porém. Por quê? Para nós acessarmos o YouTube, existem algumas formas, existem algumas escritas de DNS. Então, se nós colocarmos apenas o youtube.com, na verdade, nós não teremos o bloqueio pelo fato de haver outras possibilidades de inserção do endereço. Então, qual que é o correto quando nós vamos fazer bloqueios de endereços aqui pelo hosts? A forma correta é nós colocarmos todas as possibilidades, ou pelo menos a maioria das possibilidades que nós temos, para que quando a pessoa vier a fazer o acesso, ela, de certa forma, tenha a restrição devida e não consiga acessar aquela página, beleza? Então, eu vou colocar aqui todas as formas disponíveis até então, para que nós possamos fazer as validações devidas, tá bom? Beleza. Então, aqui eu estou colocando formas de acesso. Como que nós podemos acessar o YouTube? Digitando youtube.com, ele vai redirecionar para o www, né? Se nós colocarmos youtube.com.br, também terá o mesmo redirecionamento. Se nós colocarmos o www, também vai funcionar. E se também nós colocarmos o HTTPS, também vai funcionar. Então, o que acontece aqui, galera, é que todas as formas de acesso, elas precisam ser levadas em consideração para que o bloqueio ele realmente funcione. Não adianta eu colocar apenas um tipo de escrita e esquecer dos demais, e aí realmente não vai funcionar.
Porque eu sei que está bloqueado de uma forma, mas eu não sei de qual maneira a pessoa ela vai pesquisar. Então ela pode pesquisar de uma maneira que eu não tenha colocado aqui, e isso vai impactar numa brecha e ela vai conseguir ter acesso àquilo que deveria ser restrito. Beleza? Mas por enquanto vamos fazer dessa forma aqui. Eu poderia repetir todos esses daqui com um barra na frente. Isso também seria levado em consideração. Bom, quando nós vamos digitar, nós geralmente vamos colocar todos os endereços que nós queremos bloquear de todas as formas ou de todas as possibilidades de acesso que ele possui. Então, da mesma maneira que eu estou fazendo com o YouTube, se fosse necessário fazer com o Facebook, com o Instagram, TikTok, Kawaii ou qualquer outro endereço, seria dessa mesma forma, acrescentando todas as possibilidades, tá bom? Bom, dando continuidade. Feito isso, o que nós faremos? Nós vamos no botão arquivo e vamos clicar em salvar ou simplesmente pressionar Ctrl S. Beleza? Uma vez que nós fizemos isso, nós precisamos ter a certeza de que as configurações elas foram salvas aqui. Por que eu digo isso? Porque dependendo da versão do seu Windows, possa ser que exista uma restrição de alterações nesse arquivo ou que o seu arquivo ele esteja só para modo de leitura. Então, o que nós vamos fazer? Após ter salvado, nós vamos fechar e nós vamos novamente pedir para ser aberto aqui pelo nosso SharePoint, beleza? E aí, quando eu abrir, se já estiver aqui, eu sei que ele está salvo. Se ele não estiver aqui, provavelmente ele não salvou, e aí eu vou ter que repetir o processo, beleza? Bom, feito isso, o que nós precisamos fazer? O ideal é que quando nós acrescentarmos os endereços aqui, nós façamos algumas coisas, não só no navegador, mas também no nosso SharePoint, que é o quê? Fazer a limpeza do histórico ou do cache do nosso navegador e também fazer a limpeza do cache de DNS do Windows, beleza? Então aqui no caso, como eu estou usando o Chrome e eu tenho muitas coisas em histórico que eu não posso perder porque eu não tenho salvo, e a barra de favoritos ela também não comporta tudo, fica às vezes até difícil de eu achar, eu não vou apagar o histórico daqui, beleza? Mas o que eu vou fazer para que nós possamos ter o entendimento? Eu vou fazer pelo Microsoft Edge. Ávila, como assim? Vai bloquear no Google? Então, vamos lá. A diferença do que nós aprendemos na aula anterior para agora é que o que nós fizemos na aula anterior, o bloqueio era especificamente no navegador ou no browser Google Chrome. Então, nós bloqueamos tudo que necessitava pelo Google Chrome. Só que se o computador tivesse um outro navegador, seja o Firefox, o Opera, o Microsoft Edge ou qualquer outro, ele conseguiria ter acesso, porque o que nós fizemos foi bloqueio apenas no Chrome. Já nesta aula, o que nós estamos aprendendo é fazer o bloqueio do DNS utilizando a porta de saída do IP, beleza? Então, o que acontece aqui? Qualquer navegador que vier a tentar fazer o acesso desses endereços que estão sendo colocados aqui no host, vai fazer com que não seja acessado independente do navegador. Eu posso ter um navegador aqui, eu posso instalar um navegador novo e tentar fazer o acesso, mas ele não vai permitir porque isso vai funcionar para todos os navegadores. Então, por isso que eu estou dizendo que eu vou testar no Microsoft Edge, porque se funcionar aqui, vai funcionar em qualquer outro. Se funcionar no Google Chrome, vai funcionar em qualquer outro. A diferença é que, como eu não utilizo o Microsoft Edge, o que tem histórico para mim não importa. Então, aqui eu posso apagar os históricos, eu posso apagar o cache, eu posso fazer uma limpeza para que então eu possa dar continuidade à aula e vocês entendam, tá bom? Então, aqui no Microsoft Edge, eu vou vir aqui em histórico e eu vou vir aqui no balde de lixo. Ele vai abrir aqui um browser para mim e eu vou marcar algumas opções, inclusive aqui, ó, arquivos e imagens em cache, cookies e outros dados de sites. Vou marcar de preferência tudo que eu posso deletar e vou pedir para fazer uma limpeza, beleza? Bom, por que eu vou fazer a limpeza? Porque geralmente fica resquícios, sujeiras nos navegadores, e às vezes acontece de você fazer a alteração,
só que o histórico ter cache e você continuar acessando a página porque ainda há uma sujeira, há um resquício lá, beleza? Então, a primeira limpeza ela foi feita. Segunda limpeza, o que, que nós vamos fazer? Ó, no nosso SharePoint ou para quem está utilizando e abriu o CMD, né, que é o prompt de comando, vai colocar esse outro comando aqui, ó, ipconfig barra flushdns. Ele vai fazer uma limpeza de histórico de DNS do seu computador, tá bom? Então você vai pressionar Enter aqui e ele vai falar que houve uma liberação do cache de DNS bem sucedido, beleza? Indica que o cache de DNS ele foi apagado. Então, novamente, se eu vier aqui e eu quiser fazer um teste, eu vou colocar youtube.com. Quando eu pressionar um Enter, ele vai falar aqui, olha só, não consigo chegar a esta página. Por que, que ele não consegue chegar à página? Porque houve um bloqueio e o nosso DNS de saída não consegue chegar até o destino, beleza? Porque nós bloqueamos o endereço. Agora, se eu colocasse aqui, por exemplo, facebook.com, nós não bloqueamos esse cara. Então, ele, consequentemente, vai estar acessando, beleza? Da mesma forma que se eu colocar aqui instagram.com, ele também vai fazer o acesso, beleza? Então, se eu quiser fazer uma outra verificação e saber se o bloqueio ele realmente está funcionando, eu posso acrescentar outros endereços que me cabe, que me convém. Como que eu posso fazer isso? Eu posso ou substituir esses que eu já tenho para testar se realmente vai acatar, ou eu posso manter esses e acrescentar os demais embaixo, que para mim é mais cabível. Então eu posso economizar aqui um determinado tempo, copiar e colar. E aí eu só venho fazendo a substituição da palavra. Então aqui eu vou colocar Facebook, beleza? E aí eu vou copiar essa palavra aqui. E para todas as outras que tiverem YouTube e eu quero transformar em Facebook, eu vou acatar também, beleza? E aí eu vou repetir os mesmos processos anteriores. Então eu vou vir em arquivo salvar, eu sei que ele está salvo, então eu vou fechar o bloco. Novamente eu vou vir aqui e digitar o comando do Notepad. Vou abrir de novo o bloco de notas, saber se acatou, se foi salvo, beleza. Vou voltar no meu histórico, vou fazer o quê? A limpeza, tá bom? Então, novamente no balde de lixo aqui do Microsoft Edge, vou pedir para limpar o histórico de navegação mais uma vez. E eu também vou repetir o quê? O processo de limpeza do DNS. Então, eu vou voltar aqui no SharePoint ou no prompt de comando, se você está utilizando o prompt, ipconfig barra flushdns, vou pressionar Enter e ele vai também fazer uma limpeza aqui, beleza? E aí eu vou fazer o teste. Qual que foi o endereço que eu acabei de bloquear? facebook.com. Então, antes ele tinha acesso, ele já não tem mais. Então, olha só, eu tenho aqui o youtube.com bloqueado, eu tenho o facebook.com, beleza? E aí eu consigo repetir todos esses processos para todos os endereços. Então, se eu quisesse bloquear o Instagram, eu voltaria lá no arquivo mais uma vez e acrescentaria aqui o que? Os endereços do Instagram, beleza? E aí o que, que é bacana? Uma vez que você colocou todos esses endereços, vou supor que você trabalha como infra, como suporte, sei lá, tem 200 máquinas para você dar restrições de acesso a endereços. Você vai fazer isso daqui uma única vez, vai copiar em um bloco de notas qualquer, vai guardar no seu e-mail, e aí toda vez que você precisar acrescentar em uma máquina, você loga no seu e-mail e simplesmente cola. Não vai precisar ficar digitando toda vez. Qual que é a vantagem? Mais uma vez, a vantagem de utilizar dessa forma é que qualquer navegador que você venha a fazer a tentativa de acesso a esses endereços não vai ser liberado. Então você pode ter aí, sei lá, 15 navegadores diferentes instalados na sua máquina. Independente dos 15, você acessar esses endereços que estão aqui, nesses 15 não vai ter o acesso. Diferente da aula anterior, que o bloqueio era especificamente no navegador do Google. Beleza? Então a vantagem é essa. E aí qual que é o bacana? Bacana é que você pode mesclar essas duas. Você para cada máquina
pode fazer o quê? O bloqueio não apenas pelo host, mas também pelo Chrome. Então você sabe que a maioria das pessoas hoje em dia utiliza o Chrome. Legal. Você vai lá, faz os bloqueios devidos pelo Chrome. Se ela for engraçadinha e quiser instalar um outro browser, um outro navegador, quiser usar o Edge ou qualquer outro, você também vai ter o quê? Vai ter bloqueado no hosts. E ela vai tentar fazer o acesso e também não vai conseguir ter esse permissionamento. Beleza? Bom, como que eu faço para dar os permissionamentos novamente? Simplesmente apago tudo isso daqui e salvo mais uma vez. E aí, assim que eu fizer as limpezas novamente, eu conseguirei fazer o quê? Fazer os acessos novamente àquelas páginas que já não estão mais restringidas. Eu vou fazer um teste agora pelo Google Chrome, tá bom? Pelo navegador do Google. Vou saber se ele acatou mesmo eu não tendo limpado o histórico daqui. Então, eu vou digitar aqui, ó, facebook.com, por exemplo. Olha só, fez o bloqueio. Se eu digitar o Instagram, ele vai dar o acesso. Beleza? Então, olha só, fiz o teste em 2 navegadores. Bom, eu não tenho outros navegadores instalados porque eu não vejo necessidade para o momento e a ocasião que eu estou, né? Geralmente, quando eu tenho necessidade, eu instalo. Quando eu vejo que eu não estou utilizando, para economizar espaço, eu desinstalo também, tá bom? Mas aqui nós já conseguimos ter a percepção de que funciona em vários navegadores. E aí você pode fazer esse teste, você pode baixar o Mozilla Firefox, pode baixar o Opera, pode baixar outros navegadores, pode baixar o Microsoft Edge, o antigo, se tiver disponibilidade. Enfim, versões do Google Chrome. E aí você pode saber se vai acatando ou não. A diferença do que nós temos aqui, então, para resumo e término da aula, é que, de novo, por aqui nós vamos conseguir restringir mais acesso a diferentes navegadores e não apenas a uma limitação de um único, beleza? E de novo, você pode fazer essas combinações, fazer os bloqueios por aqui, fazer o bloqueio especificamente pela extensão do Chrome. Se você achar extensões de outros navegadores, você também pode fazer a usabilidade, beleza? E para nós finalizarmos, só para um entendimento geral, se por um acaso vocês fizerem tudo isso que eu mostrei na aula e por acaso não funcionar, vocês vão precisar fazer o seguinte, olha só. Esse comando aqui, como eu mencionei lá no início da aula, ele é um caminho a acesso a uma pasta, beleza? Então, o que, que eu posso fazer também? Ó, eu posso literalmente pegar apenas esse primeiro endereço aqui, desde o local C até a pasta etc, tá bom? Eu posso vir aqui, ó, nas minhas pastas e colar esse endereço e pedir para ele buscar. Aqui eu vou ter o acesso ao hosts, beleza? E aí, se por um acaso tudo que eu estiver fazendo não estiver funcionando, eu posso vir aqui com o botão direito, propriedades, e eu posso fazer umas verificações. Se aqui estiver marcado como somente leitura, por exemplo, vocês desmarquem. Por quê? Se estar como somente leitura, qualquer tipo de alterações que vocês fizerem não será salvo, independente de estar com o usuário administrativo ou não. Então, se estiver assim, ó, taxadinho, desmarca e aplica para ele salvar as configurações devidas. Beleza? Da mesma maneira, a segurança. Vocês vão ver aqui se a opção de gravar está ativa. Se não tiver, você também faz as alterações necessárias. No meu caso, eu só desmarquei aqui a leitura e já resolveu. Mas em outras ocasiões vocês têm que fazer algumas mexidas aqui também. Beleza? De resumo é isso. Novamente, espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado, que vocês consigam colocar em prática, que seja muito eficaz na usabilidade de vocês. Me despeço por aqui. Fica com Deus e até breve.